Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Toma o seu lugar aí, mas não perca esse espírito de adoração. Não deixa nada tirar isso de você. Aleluia. Se mantenha nesse mesmo espírito aí. Glória a Deus. Aleluia. Quero trazer uma palavra para a igreja essa noite, que Deus tem ministrado na minha vida, no meu coração há alguns dias. Gênesis capítulo 22. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali, como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Amados, esses acontecimentos aqui, do primeiro versículo, lá no verso 15, ele começa também: passados esses acontecimentos, mas eu quero voltar lá no verso 12, que é quando Deus fala a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão tinha ali 75 anos. E aí tem todo um desenrolar de todas as promessas que Deus fez para a vida de Abraão, de que faria dele uma grande nação, e que para isso, lógico, ele necessitaria de filhos. Mas esse filho dessa promessa, sobre a qual Abraão seria pai de multidões, ele vem aparecer lá no capítulo 21. E Deus chama Abraão para sair da sua terra quando ele tinha 75 anos. E Isaque, o filho da promessa, vai nascer lá no capítulo 21, quando Abraão tinha 100 anos. E muitas coisas se passaram do capítulo 12 até o 21, quando do nascimento de Isaque. Mas eu quero pegar a última frase do capítulo 21, que diz assim: que Abraão habitou na terra dos filisteus por longo tempo. Então, depois que nasceu Isaque, no capítulo 21, no final do capítulo 21, diz que Abraão habitou na terra dos filisteus por longo tempo. E aí nós começamos o capítulo 22 dizendo: passados esses acontecimentos, Deus chama Abraão a uma prova. Então lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Então Abraão passou 25 anos esperando se cumprir essa promessa na vida dele, de que Deus faria dele uma grande nação, e que isso iniciaria através de um filho. Nesse meio tempo aí, ele tenta ajudar aí no projeto de Deus, e arruma um outro filho, mas não era esse o filho de que Deus falava. Isaque era o filho da promessa, tanto que ele diz: toma Isaque, teu filho, teu único filho, porque ele era o filho da promessa, da aliança de Deus com Abraão. E passados esses acontecimentos, vem Deus e pede para Abraão sacrificar esse filho. Antes mesmo que Isaque tivesse um herdeiro, pelo menos. Isaque deveria ser ali um mocinho, um rapazinho, porque diz assim que depois disso Abraão habitou um longo tempo na terra dos filisteus, mas não diz quanto tempo. Mas Abraão simplesmente, ele vai e obedece. Então continuamos o texto, no verso 3.
Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amados, como eu disse, Isaque já deveria ter uma certa idade, já deveria ser um mocinho ali. Ele sabia muito bem como era um sacrifício, que se teria um altar, teria lenha, teria fogo. O sangue de alguma vida seria derramado para ser sacrificado naquele altar. E embora ele tenha ouvido do seu pai, no verso 5, dizendo para os servos: olha, fiquem aqui junto com o jumento, que eu vou subir com o menino, ali adoraremos e voltaremos a vós. Ele ouviu essa afirmação de Abraão, mas em algum momento bateu uma dúvida ali no coração dele, porque ele sabia como que era um sacrifício. Então ele fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro? E no fundo ele já sabia onde estava o cordeiro. Mas talvez ele tivesse ainda alguma esperança. Mas se ele tinha ainda alguma esperança de que não seria ele o cordeiro a ser sacrificado, no verso 7, Abraão tira dele essa esperança. Porque ao mesmo tempo que Abraão dá uma palavra de consolo, ele diz assim, no verso 8, desculpa. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Então Deus dá uma palavra de conforto para ele: ó, Deus proverá para você. Mas ao mesmo tempo Abraão está confirmando para ele que ele era o cordeiro do sacrifício. Deus proverá para si. Então eu imagino o coraçãozinho de Isaque nesse momento. Eu preciso crer no que o meu pai está falando. Mas o cordeiro sou eu. Definitivamente agora eu sei que o cordeiro sou eu. Então eu preciso crer no que o meu pai está falando. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, chegaram ao lugar que Deus lhe apontara. Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Imagina agora então como que está o coração de Isaque. Ele precisou se agarrar na palavra do pai, de que Deus iria prover para ele o cordeiro. Só que, quando chegou no lugar, não tinha cordeiro. Então, o pai prepara o altar, coloca a lenha, coloca ele sobre a lenha e amarra. E Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Isaque estava vivo, Isaque estava acordado, Isaque estava vendo tudo.
Só que desde a pergunta, onde está o cordeiro, que Abraão diz, Deus proverá para si. Percebe que Isaac não fala mais nada? Ele chegou lá e ele não viu o cordeiro. Ele foi colocado sobre a lenha e não viu o cordeiro. Ele foi amarrado e não viu o cordeiro. Ele viu a mão do seu pai se levantar e não viu o cordeiro. E não abriu a boca. Não falou uma palavra. Mas alguém falou por ele, amém? Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jirê, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou, juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e a tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. E aqui estamos nós, como descendentes de Abraão, dessa promessa. Amém? Tem descendentes de Abraão aí? Mas hoje, eu não quero colocar Abraão como centro da mensagem. Teria aqui muitos motivos para isso, por toda a obediência, toda a lealdade, toda a fidelidade de Abraão. Mas hoje eu gostaria de colocar Isaac no centro da mensagem. E lá no final você vai entender por quê. Porque Isaac carregou a própria lenha. Ele carregou a lenha na qual ele seria queimado como sacrifício. E ele só fez uma pergunta: Pai, eu vejo a lenha, vejo o fogo, e onde está o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. Isaac não fala mais nada. Ele não abre mais a boca, ele segue caladinho, quietinho, até no último instante, quando Abraão estende a mão com o cutelo para sacrificar Isaac. Consegue fazer uma relação com alguém aí que também carregou uma lenha, só que em forma de cruz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E depois disso, Jesus também não fala nenhuma palavra. Ele vai para o sacrifício, ele carrega a sua cruz,
até chegar a sua hora. Também sem dizer uma palavra. Como já havia dito o profeta Isaías no capítulo 53, verso 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Isaac é uma prefiguração de Jesus, um tipo de Jesus. E ambos carregam a sua madeira sem dizer uma palavra. E eu faço uma pergunta que eu já fiz para mim mesmo várias vezes. Qual é a dificuldade que eu tenho hoje para carregar a minha madeira, carregar a minha cruz? Qual é o sacrifício que eu estou fazendo hoje? Qual é a minha dificuldade? Que às vezes eu me sinto no direito de abrir a minha boca e reclamar. Se os exemplos que eu tenho aqui não abriram a sua boca, não disseram uma só palavra, não reclamaram em momento algum, não questionaram, qual que é a minha dificuldade em carregar a minha cruz, em carregar a minha lenha? Ela é minha, eu preciso carregar. Assim como Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaac, assim como Deus mandou Jesus para que fosse colocada uma cruz sobre os ombros dele, nós temos a nossa lenha, a nossa cruz para carregar. E por que motivo, às vezes, a gente quer reclamar, a gente quer questionar? Se você não se enquadrar nisso, amém. Mas eu fico me perguntando, por quê? Por que a gente reclama? Por que a gente acha que às vezes está pesado demais? Não existe evangelho sem cruz, irmãos. Mateus 16, verso 24 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Você quer seguir Jesus? Não? Está seguindo Jesus? Não, não tem ninguém seguindo Jesus aqui? Amém? Bom, amém. Então tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas ele já carregou, ele já pagou o preço. Sim, lógico, com certeza. Mas nós temos algo a fazer. Nós temos a nossa cruz para carregar, para poder segui-lo. Nós temos que negar algumas coisas, ou muitas coisas. Aquilo que nós somos, ou aquilo que nós pensamos que somos, aquilo que nós pensamos que temos. Nós precisamos carregar a nossa cruz, amado. E assim, cada um precisa carregar a sua. Cada um precisa carregar a sua. Eu não posso carregar a minha esposa, nem ela carregar a minha. Cada um tem a sua, na sua medida, no seu peso. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Tome a sua cruz, ela é sua.
eu tenho a minha, você tem a sua. Não queira que ninguém carregue a sua. Não queira carregar de ninguém. A gente pode, às vezes, receber um suporte de alguém. A gente pode, às vezes, ser suporte para alguém. Mas cada um tem a sua cruz. Jesus não disse carregue a cruz um dos outros. Ele disse pegue a sua cruz. Tome a sua cruz. Então, amados, não adianta a gente querer justificar certas coisas. Ah, mas é assim porque a minha mulher faz isso. Ah, eu fiz assim porque meus filhos fizeram assim. Não, amados. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, a nossa cruz. Aquilo que é nosso. E nós não podemos usar isso de desculpa para não seguir a Jesus. Nós precisamos assumir aquilo que nós precisamos carregar. Aquela cruz que é nossa. Naquele peso para nós, naquela medida para nós, que Ele sabe o peso e a medida que cada um de nós podemos carregar e suportar. Ele sabe. Senão Ele não daria. Nem a cruz dos nossos filhos nós vamos carregar. Nós vamos poder orientar, ensinar, abençoar, discipular. Mas eles vão ter que carregar a cruz deles quando chegar a hora. Eu tenho 3 filhas. Uma nasceu quando a gente já era convertido, batizado. Mas ela também precisou aceitar Jesus e confessar com a boca dela. Falar, pai, mãe, eu quero batizar. Pastor, eu quero batizar. Ela precisou tomar a decisão dela. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então cada um de nós tem que carregar a nossa cruz. Nós podemos ser apoio, suporte, discipulador, alguém que ora, que intercede, mas nós não vamos carregar a cruz de ninguém, e ninguém vai carregar a nossa. Amém? Tem dia que vai estar mais pesada, tem dia que vai estar mais leve, tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, mas cada um de nós precisa carregar a nossa cruz. Nós precisamos assumir isso. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Não podemos arrumar desculpas para isso. Amém? Mas tem notícia boa também. Porque se algum momento tiver assim muito pesado, se tiver difícil, se tiver quase insuportável de carregar, você tem uma pessoa que pode dividir esse peso com você. Uma pessoa a quem você pode recorrer. Já estou ouvindo aí. Amém? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Aleluia! Jesus quer aliviar o teu peso. Porque se tiver pesado demais, não foi Ele que colocou.
Então ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, tomai lugar em minha canga. Sabe o que é canga? Canga é um objeto de madeira que se coloca no pescoço de 2 bois, para que eles trabalhem juntos, carreguem juntos o peso do carro, da carroça, ou o peso da ferramenta que vai arar o chão. E para que não haja sofrimento, eles precisam andar no mesmo passo, na mesma direção e fazer a mesma força. Só que para que isso aconteça, um boi que ainda não é treinado, que não sabe trabalhar com a canga, ele tem que ser colocado com um que já sabe. Então é colocado a canga no pescoço deles, e o boi mais experiente vai conduzir aquele que ainda não é treinado. E o boi que não é treinado, uma hora ele vai querer mudar a direção, aí a canga vai apertar o pescoço dele de lado, porque não é para virar para o lado que ele quer virar. Uma hora ele vai andar mais devagar, então a canga vai forçar o pescoço dele. Uma hora ele vai querer andar mais depressa, a canga vai também apertar o pescoço dele. Então, quando ele aprende com o mais experiente a andar no passo certo, na direção certa, dói mais no pescoço. Ela não machuca mais. Então, se está muito pesado aí, Jesus está dizendo: eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Aprende a andar comigo, Jesus está dizendo. Aprende a andar no meu tempo. Aprende a andar na minha direção. Que a minha canga não vai te machucar. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Ó a dica aí, né? Aprendei de mim, que sou amável e humilde de coração. Se a gente aprender essas duas coisinhas aqui, amados, ser amável e humilde, não vai ter canga que nos machuque. Mas é difícil, né? Eu sei, é difícil. Olhando para essas duas palavras aqui, às vezes eu percebo porque que meu pescoço está tão calejado, tão cheio de feridas. Talvez eu não tenha muito desses atributos aqui, mas eu estou no processo, amém? Isso uma hora vai calejar, vai alinhar. Eu vou acertar o passo com ele, aleluia. Eu vou andar no passo dele, eu vou no passo que ele quer, na velocidade que ele quer, na direção que ele quer. E uma hora essa canga vai parar de machucar, amém? E achareis descanso para as vossas almas, aleluia. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Sabe o que é o jugo? O jugo é diferente da canga. A canga é um objeto de madeira que coloca para unir o pescoço de 2. O jugo é uma madeira que coloca sobre o pescoço de um só, para colocar uma carga em cima, para apoiar. Então, se colocar uma carga que o teu lombo consiga suportar, não vai ter sofrimento. E também pode colocar sacolas, uma de cada lado. E uma sacola de cada lado. Então, o jugo é para poder equilibrar, dividir o peso. Só que às vezes você vai estar com uma carga tão excessiva sobre o jugo que você vai estar encurvado, olhando para o chão. Mas ele diz assim: ei, a minha carga é leve.
a minha carga é leve. Se tiver pesado, se tiver fazendo você andar de cabeça baixa, não fui eu que coloquei isso aí não. Eu disse para tomar a minha cruz. Mas se tiver algo aí que está te fazendo andar de cabeça baixa, não fui eu que pus isso não. Porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Amém? Então, amados, se tiver muito pesado, não foi ele quem te colocou esse peso. Se tiver difícil de carregar, não foi ele que te deu isso para carregar. Porque se é dele, é um jugo bom e uma carga leve. Amém? Se tiver pesado aí, se tiver difícil, se achar que está com excesso de peso, vai até ele. Vai até ele que ele tem resposta para você. Ele tem como aliviar para você. Porque se a gente parar para pensar, amados, lá no verso 1 do Gênesis 22, diz que Deus queria submeter Abraão a uma prova. Então era um negócio de Deus com Abraão, certo? Deus queria submeter Abraão a uma prova. Isaac teve que caminhar 3 dias. Diz que ao final de 3º dia chegaram no pé do monte. Isaac teve que caminhar por 3 dias. Por um negócio que até então, o que ele tinha com isso? Era uma prova de Deus com o pai dele. Aí ele tem que subir o monte carregando a lenha. Ele tem que se colocar sobre a lenha para ter seu sangue derramado como sacrifício. E ó, boquinha fechada ele estava. A prova era de Deus com Abraão. Por que Isaac tinha que levar a lenha? Por que Isaac tinha que deitar em cima do altar para ser morto? Por que Jesus precisou carregar uma cruz e ser crucificado? O negócio era de Deus com a gente aqui. Deus precisava salvar a mim e a você. Precisava que o nosso pecado fosse pago, o preço do resgate pelos nossos pecados. Por que Jesus precisou carregar a cruz e ser crucificado? João 3,16. Todo mundo já sabe aí de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele já era o próprio sacrifício. Por que ele precisou então ser sacrificado ao ponto de ter que carregar a própria cruz? Isaac, até aquele momento, não se tinha notícia da vida de Isaac. Era um menino, deveria ser um menino limpo, sem pecado. Por que precisou passar por isso? Jesus nunca pecou. Por que precisou ser humilhado daquela maneira para que fosse cumprida a vontade de Deus? Tudo isso foi por mim e por você, foi por nós. Só para a gente pegar a nossa cruz e seguir. Andar no tempo dele, na velocidade dele, na direção dele, para que a canga não machuque o meu pescoço nem o teu.
entender que o que Ele tem para nós é um jugo bom e uma carga leve, que não vai nos colocar de cabeça baixa, olhando para o chão. Isaac foi escolhido por Deus para ser o motivo da prova de Abraão. Pega o teu filho a quem tu amas. Esse foi o motivo pelo qual Isaac entrou na história. Porque para Deus provar a Abraão, tinha que ser em algo que ele muito amasse. E Abraão estava 25 anos esperando uma promessa de Deus se cumprir. E quando ele começa a ver a promessa crescendo na vida dele, que ele começa a imaginar que daqui deve começar uma descendência. Isaac está crescendo, está ficando mocinho, daqui a pouco vai se casar, vai ter filhos. A promessa de Deus vai começar a se cumprir. Aí Deus sacrifica. Por isso Isaac entrou na história. Porque ele era... A prova que Deus queria de Abraão era de algo que ele muito amasse. Por isso ele foi escolhido. Por isso Jesus foi escolhido. Para que nós pudéssemos entender o tamanho do amor de Deus por nós. Por isso, Deus permitiu que Jesus passasse o que passou. Para que nós pudéssemos entender e valorizar o tamanho do amor de Deus por nós, pela minha vida, pela tua vida. Nós estamos falando aqui de filhos. Que nós nos doemos tanto quando eles têm um sofrimento mínimo. Um sofrimento físico, por menor que seja. A gente se enche de compaixão, de pena dos nossos filhos. Se alguém magoa um filho nosso, por menor que seja a ofensa, a minha filha mais nova tem 14 anos. Ela convive com adolescentes da idade dela, que nós sabemos que falam coisas sem pensar, que falam uma coisa agora, se arrepende depois. Mas se ela chega dizendo que alguém, um amiguinho de escola, alguém ofendeu ela, magoou ela, a gente se ofende, a gente fica magoado, mesmo sabendo que amanhã eles vão estar tudo bem de novo. A gente sente a dor dos nossos filhos. Então imagina o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Para permitir que seu filho passasse tanta humilhação até chegar ao ponto de se cumprir o que tinha que se cumprir. Que outro sentido tem nisso? Jesus passar por tudo que passou, se não fosse para ficar muito claro para mim e para você o tamanho do amor de Deus por nós. Me perdoa, eu não consigo encontrar outro motivo nisso. Por que Deus permitiria que seu filho passasse por tudo isso, se não fosse para demonstrar o tamanho do amor que Ele tem por nós? Está passando por prova aí? Ele te escolheu. Assim como um dia escolheu Isaac, escolheu Jesus. Está no meio de uma prova que não é tua aí? Está servindo de instrumento no meio de uma prova de alguém aí? Glorifica a Deus aí que você foi escolhido. Está sendo instrumento na vida de alguém. Amém?
E não se esqueça, nunca esqueça, a hora que achar que está pesado demais, a hora que achar que está difícil demais, Ele está sempre lá com a mão dele estendida. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim acharei descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom, e minha carga é leve. É nele, amados. É nele. É nele que você vai achar como aliviar o peso. Procura nele que você vai entender se isso que você está sentindo aí, se é necessário você passar por isso ou não. Porque se tiver pesado demais, se tiver incomodando demais, muitas vezes não foi ele que te deu. Muitas vezes não foi ele que te colocou. Busca nele. Procura nele. Que você vai conseguir entender esse aqui, ó. Do 28 a 30. Do Mateus 16. Busca nele. Procura nele. Fala com ele. Confessa para ele, entrega para ele, se humilha para ele, que você vai conseguir entender que o jugo dele é bom e a carga dele é leve. E o que passar disso não é dele. Deus submeteu Abraão a uma prova. Prova é de Deus. Se estiver passando prova, é de Deus. Qualquer outra coisa não é de Deus. Tentação não é de Deus. Então, procure entender. Busca nele. Medita nele. Que você vai entender aí a medida e o peso da tua carga. Se é dele ou se não é dele. Porque a carga dele é leve e o jugo dele é bom. Amém? Era isso. Passou rápido e eu não vou inventar mais nada. Amém?